Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Te louvamos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Te louvamos pela tua igreja, Senhor. Te louvamos pelos nossos amados irmãos que estão sempre conosco. Suplicamos pelos nossos ajudadores, abençoa, guarda, sustenta com a tua mão poderosa. Dá graça, Senhor, aos meus irmãos. Os que estão fracos, fortalece, Senhor, os que estão enfermos, dá saúde. Ó Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu conheces, Senhor, a nossa vida. Tu conheces as nossas limitações, nossos sentimentos, nossas frustrações, algumas lutas, algumas derrotas. Ó Senhor, e Tu és a nossa vitória. Ó Deus, ajuda-nos e guarda-nos. No nome de Jesus te pedimos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O desejo do nosso coração sendo satisfeito cada dia, trazendo a palavra para nós e para os outros, alimentando aqueles que têm sentimento, desejo, saúde espiritual, para usar este lenitivo cada dia. Um texto da palavra de Deus para ouvir, se alegrar, meditar, corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida. O Espírito de Deus foi dado a gente para a gente fazer essas correções. Somos instruídos a pensar. Muitos textos mandam olhar. Veja onde caiu, veja onde você errou, procura consertar, procura corrigir. Somos instados pelo Espírito de Deus a fazer isto. Porque o que nos espera é um fim glorioso. E ninguém alcança um fim glorioso sem o momento laborioso. Ninguém escutou, ninguém alcançou, ninguém conquistou o fim glorioso sem o labor, sem o momento laborioso. Ninguém conseguiu, ninguém teve a Augusta sem a angústia. São caminhos que os homens percorrem, conscientes ou não. O nosso texto hoje, meus queridos irmãos, continua no livro do profeta messiânico, Isaías, o capítulo 61, versículos de 1 a 6. Veja como somos privilegiados. Por que somos, se isto aqui se refere a Israel? Israel era a igreja do Antigo Testamento e nós somos a igreja do Novo Testamento. E na conclusão da redenção, Deus vai juntar as duas igrejas com o mesmo peso de glória. Aprenda isto, examine as Escrituras, guarde no coração, seja feliz. É a palavra, para mim e para você. Essa aqui é para todos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os dantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração.
E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. São promessas, e neste texto, promessas para Israel. São experiências. Neste texto também foram experiências de Israel. Muitas guerras, muitas invasões, muitas agressões, muita desolação. Mas, com a promessa divina, houve a restauração, em parte houve as reconstruções, e como exemplo existe a próspera nação de Israel, apesar de minúscula entre as grandes nações, mas superior a todas as nações neste quesito comunhão com Deus. Isto faz toda a diferença. Uma nação, uma república parlamentarista, onde existe plena liberdade. Plena liberdade. Partidos políticos, organizações religiosas, muita consciência de identidade. Todo judeu tem absoluta consciência da sua identidade, a sua origem patriarcal, abraâmica, isaquiana e jacobiana. Tendo todo esse conhecimento a respeito de si próprio e, ao mesmo tempo, uma nação que olha para frente, olha para cima, cresce em todos os aspectos e, per capitamente, a mais elevada em termos culturais. Israel tem mais prêmio Nobel entre os seus elementos, os seus integrantes, do que as grandes potências. Por quê? Todos se dedicam àquilo que defende: liberdade, crescimento, igualdade, respeito mútuo e segurança absoluta. Uma pequena nação encravada no reino dos inimigos. Inimigos leste a oeste, norte a sul. Inimigos em toda parte. 10 ou 12 milhões de judeus contra 1,5 bilhão de muçulmanos. Nem todo muçulmano é inimigo de Israel, mas a maioria absoluta não reconhece nem a sua existência. Então, em parte, isto é uma experiência de Israel. No século XX, no século XXI, e em tempos anteriores foram experimentados em vários momentos. Então, meus queridos, a palavra de Deus, a promessa de Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, pregou esse texto na sinagoga de Nazaré, não completo, porque ele não deveria estar falando na vingança, quando ainda estava instituindo o Novo Testamento. Mas é a palavra de Deus, válida para toda a humanidade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
Vale salientar que o termo Jeová não é um termo primitivo nas Escrituras. É um termo que foi cunhado ao longo do tempo por estudiosos, porque o tetragrama que identifica o nome de Deus, são 4 consoantes, nunca foi traduzido. Nunca foi traduzido. E poderia ser Javé, Yavé, Yavá ou Javá. Mas nunca, jamais Jeová, pela conhecida condição da ausência de vogais no texto hebraico. Os estudiosos, criando facilidades para si, colocar as vogais de Adonai, que significa meu Senhor, no tetragrama e encontraram esse termo construído, um nome construído, Jeová. Não é um termo conhecido nas escrituras primitivas. Abraão morreu sem conhecer esse termo, os outros patriarcas igualmente, até Moisés. Então, no Novo Testamento, aparece, e nas traduções do Antigo Testamento aparece abusivamente, com base na defesa de algumas seitas e alguns conceitos. O Espírito do Senhor está sobre mim, dizia Jesus na sinagoga de Nazaré. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, evangelho, evangelion no grego, boas novas aos mansos ou humildes. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, pessoas quebrantadas, que pairavam, que param para ouvir. A proclamar liberdade aos cativos, cativeiro espiritual, idólatra, feiticeiro, ateu, à toa, mandingueiro, espiritualista, todo aquele animista, todo tipo de manifestação do pensamento sem o conhecimento de Deus. Recebem quando dá ouvidos, quando há liberdade destes cativeiros ou daqueles cativeiros. A abertura de prisão aos presos, presos em preconceitos, em conceitos, em embustes, feitiçarias e toda droga espiritual. As drogas espirituais sempre foram usadas pelos magos da Babilônia, sacerdotes do Egito, bruxos e feiticeiros da Grécia, os fármacos. Todos usaram alguma droga alucinígena. Todos usaram alguma droga, alguma coisa para entrar numa espécie de transe e receber suas divindades, falar com as supostas divindades ou até mesmo falar com o diabo. Mas aqui a promessa e a abertura de prisão aos presos, presos em armadilhas, artimanhas e perversidades. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus parou, lá em Nazaré. Ele não falou no dia da vingança. O dia da vingança é depois. E a consolar os tristes de Sião, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. O sujeito, na tristeza, no pó e na cinza, chega alguém, dá um manto limpo
e bem passado, bem organizado, se levante que o dia da tristeza passou. É isso aqui. Olho em lugar de tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele, o Senhor, seja glorificado. E restaurarão os lugares antigamente assolados. Isso aconteceu com Esdras, Neemias e outros mais. Continuou acontecendo e aconteceu a partir de 48 com o novo Israel. Claro que isso aqui tem uma relação com a completa restauração do povo no tempo final. E no versículo 5 diz: haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros, ou seja, serviços regulares, serviços humildes, serviço de cultivo, não seria feito pelos filhos de Israel, e sim por mão de obra estrangeira, mão de obra contratada, enquanto eles se ocupariam, o versículo 6 diz, num ofício espiritual. Esse é o propósito de Deus, nunca alcançado no tempo dos juízes, nem no tempo dos reis, nem tampouco nos séculos e milênios de ocupação, mas no final será sim ocupado. Este propósito será alcançado. Os filhos de Israel, o reino de Israel, sob a égide do Messias, fazendo o que Deus determinou antes dos tempos dos séculos para se cumprir no final, para a redenção completa da última geração de Israel, para testemunho da grandeza de Deus e unificação das duas famílias. A família de Deus, sob alianças tais como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, e a família de Deus, com a única aliança de nosso Senhor Jesus Cristo, que envolvia não sangue de animais, mas o imaculado sangue do Filho de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, enchendo de graça cada vida, cada coração, e a gente possa receber o conforto do conhecimento de Deus e de suas santas promessas. A minha intercessão hoje, com o meu coração também ainda pesado, porque eu não tenho notícias últimas, é pela família Moreira, a família do irmão Clóvis, ele, a irmã Fransquinha, a Gilane, a Andréia, parece-me que é a Andréia, a filha, outra filha dele, casada, tem esposo e 2 filhos, um casal de filhos, o André, que mora na residência antiga deles, para que Deus abençoe estas famílias, dando graça, como tem dado graça e paciência, continuar com eles. Nosso Deus é misericordioso e bondoso. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, Senhor, para suplicar, para agradecer, para bendizer o teu nome e louvar, Senhor, por todas as bênçãos e benefícios recebidos de tuas santas mãos. Agora, Senhor, te apresentamos o irmão Clóvis, a irmã Fransquinha e toda a família. Guarda, meu Senhor, aquela família da graça. Tu tens dado, Senhor, a paciência, a resiliência, Senhor, perseverança, o amor profundo, Senhor, continua operando na vida dos meus irmãos. Tu conhece, meu Senhor, o histórico do teu servo. Tu conhece, meu Senhor, o zelo dele na tua obra. Tu conhece, meu Senhor, o empenho dele em dar testemunho. Ó Deus, guarda aquela família, guarda o teu servo e os seus familiares, ó Senhor, os demais membros da família, irmão Lili e a sua família, todos os demais nossos irmãos ali no Chorozinho.
Amado Senhor, Deus bendito, ouve a nossa petição, no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.